nova, nós vamos abordar mulheres que fazem a diferença, né? Primeiramente, eu gostaria de te pedir que você ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E, em segundo lugar, eu venho te pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram, que você compartilhe com seus amigos, que você divulgue essa palavra a quem precisa. Então vamos lá pro vídeo? Hoje nós vamos falar um pouquinho de uma mulher incrível. Na minha opinião, é a mulher mais incrível que tem na Bíblia, pelo fato da história dela e pelo fato de que ela teve um dos maiores chamados na Bíblia. Ela foi responsável por dar à luz e criar o Filho de Deus. Sim, eu estou falando de Maria, mãe de Jesus. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Lucas 26, capítulo 1, versículo 26. A minha versão diz assim: No sexto mês, foi um anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que se dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Então aqui nós podemos ver um aspecto muito importante, e inclusive a primeira coisa que nós podemos tirar de exemplo da vida de Maria. Maria aceitou o seu chamado com coragem. A Bíblia fala, no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 29, fala que ela perturbou-se, ela ficou confusa. É claro, um anjo chegou para ela e falou que ela ia ficar grávida. Sendo que Maria, eu fui fazer uma pesquisa e Maria tinha aproximadamente 15 anos quando ela recebeu esse chamado. Ela estava noiva de José. E o noivado para um judeu, ele é como se fosse já o compromisso de casamento. Ele só poderia ser rompido através de um repúdio. O noivo ia ter que repudiar a mulher. Então Maria era praticamente casada já com José. Então, coloque-se na situação. Maria era jovem, Maria era casada e engravidaria. Qualquer um ficaria confuso, qualquer um ficaria com medo. E isso é normal. Quando nós recebemos o nosso chamado de Deus, às vezes o chamado é muito mais do que nós podemos esperar. E nós ficamos confusos. E isso é normal. Mas o medo, ele não é... A coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem é nós pegarmos o medo e irmos. Então Maria, ela teve essa atitude. Ela sabia que ela ia enfrentar muitos desafios, mas ela aceitou a sua missão com coragem. Mesmo correndo risco de vida, porque, como eu falei, Maria apareceria grávida, sendo que ela já era casada. Ela poderia ser, inclusive, apedrejada. Tanto que a Bíblia fala, nós podemos ver lá em Lucas, capítulo 1,
a partir do versículo 19, que José planejou deixar Maria secretamente, justamente porque só haveria uma acusação se houvesse um acusador. Então José, por amar com certeza Maria, planejou, na verdade, deixar ela secretamente para que não houvesse um escândalo. Só que o anjo foi lá, através de um sonho, e falou para José não ter medo de aceitá-la como esposa. Foi quando José foi e recebeu. Acredito eu que eles até adiantaram o processo de casamento justamente para não haver esse risco para a vida de Maria. Então, Maria, mesmo sendo jovem, aceitou o seu chamado e teve coragem para enfrentar o desafio, porque ela sabia que aquela missão foi dada pelo Senhor. Tanto que ela fala no versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, Maria era uma serva do Senhor. Ela aceitou o chamado dela, ela aceitou a missão dela. A segunda coisa que o segundo exemplo que nós podemos tirar da vida de Maria é que ela sabia da sua grande responsabilidade. Ela seria mãe, só que ela não seria mãe de qualquer um. Ela seria mãe do Filho de Deus. E você acha que Maria foi escolhida ao aleatório? É claro que não. Jesus ele passaria por todas as fases. Ele teria um aprendizado, ele teria que passar por uma educação. E Maria ela foi escolhida a dedo, porque Deus viu nela um caráter que ele queria que houvesse no filho dele. Jesus, para você entender, Jesus ele era humano. Jesus ele era Deus, mas Jesus ele veio como homem. Então ele teria que passar por uma educação correta de uma serva de Deus, de um servo de Deus, para que ele pudesse progredir de acordo com o que Deus queria. Então a escolha de Maria ela não foi aleatória. Ela tinha o desafio de ser mãe, que é um desafio difícil. Quando eu penso em maternidade, eu penso muito nisso, porque é uma responsabilidade que tu vai ter por muitos anos, né? Eu vou chamar de carga, porque tu vai ajudar, vai contribuir para moldar o caráter de uma pessoa. Então, Maria, ela tinha essa missão. É uma grande responsabilidade, assim como Deus nos dá missões que às vezes parecem muito mais do que nós podemos suportar. Mas acredite, Deus ele escolheu você com um propósito. Ele não te escolheu aleatoriamente, ele te escolheu porque ele viu em você características que ele quer usar. Receba essa palavra. O terceiro ponto que nós podemos tirar da vida de Maria e ter como uma referência, a Bíblia fala que Maria esteve com Jesus até os pés da cruz. Ela não arredou o pé em momento nenhum. Você pode perceber que Maria esteve com Cristo em todos os momentos, inclusive no pior momento. Ela foi escolhida para estar lá com ele. Vou repetir, Jesus ele era humano. Ele estava passando por um dos piores momentos da vida dele. Ele estava passando pela maior humilhação da vida dele. E ele precisava ter a força de alguém. E Maria, por ser uma serva fiel a Deus, foi escolhida para estar lá naquele momento dando força para Cristo. Quantos de nós temos coragem de estar com Jesus em todos os momentos, inclusive nos momentos ruins? Maria estava lá passando por um sofrimento também. Ela estava vendo o seu filho morrer. Mas Maria ficou lá, firme, e esteve com Cristo em todos os momentos. Que nós possamos ter essa força para estar com Cristo em todos os momentos. Que nós possamos ter em Maria um exemplo a ser seguido. Que nós possamos aceitar a nossa missão com coragem. Que nós possamos saber da nossa responsabilidade e lidar com o nosso chamado com responsabilidade, assim como Maria. E assim como Maria, que nós possamos estar com Jesus até o fim. Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça que a paz que você procura, só Jesus pode dar.